Capítulo 231 Procurando ajuda. Tandro voltou a descansar. E Shil, por outro lado, não tinha muito o que fazer. Eram quase 6 horas e praticamente ninguém precisava de ajuda. Metade deles estava com a cabeça apoiada na mesa. Ishio se levantou e deu uma volta pelo local. Depois, voltou à recepção para assistir alguns vídeos e consultar guias sobre o Line Canyon. Num piscar de olhos, chegou a hora de trocar de turno. Ele cedeu o lugar, tomou o café da manhã e depois foi descansar como de costume. Mas para as 7 grandes guildas do 10º servidor, aquela hora foi insuportável. Após uma longa discussão, finalmente, todos concordaram com um plano: guardar as entradas do desfiladeiro da linha. Correto, eles iriam continuar guardando as entradas do desfiladeiro da linha, mas desta vez não haveria uma centena de jogadores de guarda como antes, apenas alguns. As 7 grandes guildas organizaram os turnos. Eles se revezariam a cada hora, contanto que reportassem quando o grupo de Lord Green aparecesse, estaria tudo bem. Esse já era o único plano deles. Além disso, sentiam que não podiam continuar por mais tempo. Era uma pequena medida. Independentemente do resultado, fez com que se sentissem um pouco melhor. Ao nascer do sol, eles se dispersaram e se desconectaram para descansar. Mas algumas pessoas, mesmo sem terem dormido naquela noite, não conseguiam dormir durante o dia. Por exemplo, Jiangyu. Como ele podia adormecer? A noite tinha sido terrível. Embora lá fora estivesse gélido e frio, Jiangyu só conseguia sentir uma raiva ardente em seu coração. Senhor Lin. Jiangyu o odiava profundamente. Mas como especialista, não era ingênuo. Mesmo que Lord Gin tivesse usado alguns truques sujos e mesmo que não fosse especialista naquela arma estranha, se eles trocassem de lugar e ele tivesse aquele personagem e aquela arma, teria sido capaz de subjugar a todos de forma tão dominante? A resposta era não. Que problemático. Jiang Yu se revirou na cama até adormecer sonolento. Em seus sonhos, viu o chefe sendo levado embora diante de seus olhos. Fugiu e foi atrás do Casei para descarregar sua raiva. Mas então, um a um, os soldados que trouxera consigo desapareceram de sua vista. De repente, uma sombra surgiu diante dele. Ele não conseguia enxergar direito e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. No topo da sombra estava o ID, Lord Green. Pô! Jiang Yu gritou e acordou de seu pesadelo. O sol já havia nascido. A luz do sol que entrava pela janela ladia em seus olhos. Nesse momento, ele inesperadamente se sentiu sortudo. Ufa. Foi só um sonho. O chefe roubado foi apenas um sonho. Ele olhou os olhos. Eram quase meia-noite. Ele só tinha dormido 4 horas. Uma noite de sono péssima. Os eventos da noite anterior e seu sonho continuavam a girar em sua mente. Jiang finalmente não aguentou mais. Levantou-se, vestiu-se e, após se arrumar rapidamente, saiu correndo do quarto. Clube Tirani, refeitório. Como funcionário oficial do clube, o jogo era seu trabalho e esse era um de seus benefícios como empregado. No entanto, ele raramente o usava para almoçar. Nesse momento, vários membros do clube estavam aproveitando para comer. Todos reconheciam Jiang Yu e conheciam seus hábitos. A aparição repentina de Jiang Yu surpreendeu a todos. Até mesmo o capitão do time, An Wenqin, o cumprimentou com uma expressão de surpresa. Jiang Yu cumprimentou a todos. Ele correu para escolher alguns pratos aleatoriamente e sentou-se em frente a alguém no refeitório. A outra pessoa tinha 2 pratos, um de carne e outro de legumes, além de uma tigela pequena de sopa. Sua mão esquerda segurava uma tigela de arroz, enquanto a direita segurava os hashis que se moviam em direção à sua boca. A cada movimento dos hashis, a quantidade que ele pegava era praticamente a mesma. Este era Zhang Xinjie, o vice-capitão da Tirani, uma pessoa rigorosa e séria. Desde suas roupas até sua alimentação e seu estilo de jogo, tudo refletia isso. Ao ver Jiang Yu sentado em frente a ele, Zhang Xinji olhou para ele e acenou com a cabeça. Vice-capitão, preciso conversar com você sobre algo, disse Jiang Yu. Ele pretendia pedir conselhos a Zhang Xinji sobre o que fazer em relação a Lord Grim. Já vinha planejando isso há algum tempo, mas havia adiado. Depois de passar a noite em claro, Jiang Yu finalmente decidiu que não aguentava mais e precisava de ajuda. Vamos conversar depois do almoço, disse Zhang Xinji. Certo, respondeu Jiang Yu e começou a comer mais rápido. Muitas pessoas gostavam de levar um amigo para conversar enquanto comiam, mas todos em Tirani sabiam que seu vice-capitão nunca conversava com ninguém durante as refeições, e era por isso que ninguém o acompanhava naquele momento. Jiang Yu geralmente gostava de bater papo com os outros, mas desta vez, ele escolheu sentar-se com Zhang Xinji, o que deixou todos um pouco perplexos. Mas ninguém deu muita importância.
Continuaram fazendo suas coisas e, depois de comer, saíram do refeitório para descansar, inclusive o capitão do time, Han Wen-kim. Jiang Yu lançou alguns oais para Han Wen-kim e, vendo que o capitão da equipe não demonstrava intenção de fazer nada, relaxou. A guilda do jogo e a equipe profissional estavam interligadas. Quando uma vencia, ambas venciam. Quando uma pedia, ambas sofriam. Na noite anterior, a guilda havia passado por um grande revés. Se Han Wen-kim soubesse disso, Jiang Yu tinha certeza de que levaria uma bronca daquelas. A maioria das pessoas já havia saído do refeitório, mas Zhang Xinji continuava a comer em seu próprio ritmo. Seu ritmo era muito regular. Jiang Yu conseguia ver a ordem em que ele comia. Esse ritmo, o arroz e os outros pratos acabavam quase ao mesmo tempo. Jiang Yu, por outro lado, terminou sua refeição em um instante e, como esperado, Zhang Xinji limpou todos os seus pratos. Jiang Yu pensou que já havia terminado de comer e estava prestes a falar quando viu Zhang Xinji pegar sua tigela de sopa, que estava 7/5 cheia, e bebê-la silenciosamente, coerada por coerada. Finalmente, quando terminou a sopa, limpou a boca com um guardanapo. Jiang Yu não tinha certeza se ele havia terminado, então permaneceu em silêncio. Depois que Zhang Xinji largou o guardanapo, olhou para ele e perguntou: "O que você está fazendo aqui?" "Para tratar de assuntos relacionados ao jogo", respondeu Jiang Yu apressadamente. "Hã?" Jiang Yu explicou a situação para ele. Houve muitos acontecimentos nos últimos dias. Os problemas da guilda Bluebrook e os problemas deles foram todos explicados para ele. Na realidade, Jiang Yu não compreendia totalmente a situação. As 3 guildas mais fortes estavam em apuros. Além da guilda Riacho Azul e da ambição tirânica, as reservas do Jardim de Eros haviam sido quase dizimadas por Lord Guion. A equipe que os apoiava também havia sido derrotada por Lord Guion diversas vezes. Se Jiang Yu soubesse disso, teria pedido ajuda até mesmo a Han Wen-king há muito tempo. Não especializado. Uma arma que pode mudar de forma. Uma única pessoa reprimiu todos vocês. Zhang Xinji ouviu em silêncio enquanto Jiang Yu terminava seu relatório. Ele estava particularmente interessado nessas áreas. Além disso, Zhang Xinji não se importou com a história do chefe que tanto preocupava Jiang Yu. Ele apenas pediu mais detalhes sobre as estratégias e táticas que a equipe de Lord Gin usou na primeira derrota. Mas Jiang Yu não havia prestado muita atenção a esses detalhes, então não conseguiu respondê-los. O vice-capitão Zhang realmente se preocupa mais com a estratégia e a tática, pensou Jiang Yu. Na cena profissional de Glory, havia 4 jogadores com o título de mestres da tática. Não, agora restam apenas 3. Zhang Xinji era um deles. Os outros 2 eram o capitão da equipe Blue Haim, Yuan Zhou, e o capitão da equipe Thunderclap, Xiao Shiqin. A equipe Thunderclap não era considerada muito forte, mas, graças às táticas e estratégias de seu capitão Xiao Shiqin, às vezes conseguia surpreender e vencer partidas importantes, o que fazia com que as equipes de alto nível nunca o subestimassem. O último, que não podia mais ser considerado o mestre da tática, era o aposentado Li Qiu. Esse Lord Gin de quem você fala não é tão simples. Você tem contas que eu possa usar, certo? Deixe-me dar uma olhada, disse Zhang Xinji. Sim, sim, disse Jiang Yu apressadamente. Vou pedir folga esta tarde. Depois irei até onde você está, disse Zhang Xinji. Capítulo 232. Uma posição precisa. Após sair do refeitório, Jiang Yu retornou ao seu local de trabalho no clube e imediatamente contatou Cold Knight, perguntando se ele poderia se apressar e encontrar uma conta de clérigo de nível 5 e 3 para ele. Todos os cartões de conta reserva para o 10º servidor estavam com Cold Knight, mas Cold Knight não morava na mesma cidade que o Clube da Tirania, então não foi tão fácil conseguir os cartões dele quanto foi para Plantagos se recuperar os cartões para Tinier. Não tinha sido fácil para Jiang Yu e aqueles que conseguirem seus cartões de conta para o 10º servidor. Um clérigo, o do Endless Night serve. Endless Night ficava na mesma cidade que o Clube da Tirania, mas Cold Knight perguntou isso aleatoriamente. O clérigo mais habilidoso da guilda já tinha uma conta. Os outros clérigos também tinham níveis próximos ao do Endless Night, então não fazia sentido dar o cartão de acesso dele para jogadores piores. Certo, diga para ele vir aqui esta tarde. Ele não achava que Jiang Yu realmente concordaria. Noite Fia ficou surpreso e perguntou, curioso, para quem é? Vice-capitão Zane. Jiang Yu não guardava segredos. Havia certa surpresa em sua voz. O vice-capitão Zan vai se apresentar pessoalmente? Sim, fui falar com ele e ele disse que ia dar uma olhada. Diga ao Endless Knight para trazer o cartão da conta dele. Ok, ok. Noite Fia desligou o telefone e imediatamente contatou Noite Infinita.
Noite Infinita não tinha objeções e, pelo contrário, estava extremamente animado. Ele era uma peça fundamental da ambição tirânica e também interpretava um clérigo. Como não admirar Zhang Xinji? Era uma honra permitir que ele usasse sua conta. Exatamente às 14h, Zhang Xinji chegou ao estúdio da guilda. Jiang Yu já o aguardava ansiosamente, mas ainda assim ficou surpreso ao ver Zhang Xinji entrar pela porta. Zhang Xinji havia dito que viria dar uma olhada, mas, na verdade, trouxera seu próprio teclado e mouse. Quase todos os jogadores profissionais tinham seu próprio teclado e mouse. Eles tinham suas próprias configurações personalizadas e um teclado diferente os afetaria ligeiramente. No cenário profissional, essa diferença não podia ser ignorada. Mas Zantinji só tinha vindo dar uma olhada no jogo. O fato de Zantinji ter trazido seu próprio teclado e mouse refletia sua postura rigorosa e séria. Endless Knight entregou seu cartão de acesso ao seu ídolo com entusiasmo, enquanto Jiang Yu removia o teclado e o mouse originais do computador. Após conectar seu próprio equipamento, Zantinji sentou-se. Jiang Yu e os Tike sentaram-se ao lado dele, um à esquerda e o outro à direita. Os três rapidamente entraram no jogo. Endless Knight não tinha mais sua conta, então ele não podia jogar, mas ainda assim podia assistir e admirar Zantinji jogando. Os outros funcionários do estúdio também não perderam a oportunidade e correram para assistir. Jiang Yu inicialmente se preocupou que Zantinji ficasse chateado com isso, mas vendo que ele não parecia se importar, não disse nada. Quando Jiang Yu entrou no jogo, ele verificou sua lista de amigos. Jiang Yu disse tristemente: parece que Lord Green não está online. Ele e Lord Green haviam se tornado amigos na Floresta Gelada. Você disse que ele se desconectou pela última vez em Line Canyon? Perguntou Zantinji. Sim. Vamos esperar na entrada do Line Canyon, disse Zantinji enquanto conduzia o personagem Endless Knight em direção ao Line Canyon. Não há necessidade disso. Já temos pessoas de guarda lá. Se Lord Green aparecer, eles nos avisarão, disse Jiang Yu apressadamente. Não há pressa. Zhang Xinji fez com que seu personagem continuasse correndo em direção ao desfiladeiro da linha. Ao chegar lá, seu personagem simplesmente ficou parado, esperando em silêncio. Lord Green ainda não entrou online, Jiang Yu lembrou. Ainda era muito cedo para esperar. Mas, assim que ele o lembrou, surgiu de repente uma sugestão para amante de multidões de Jiang Yu. Ele verificou imediatamente e, com certeza, era Lord Green. Ele está dentro. Certo, respondeu Zhang Xinji, colocando em seguida seus fones de ouvido. Jiang Liu e o atacante não ousaram ser negligentes e também se apressaram em colocar seus fones de ouvido. Jiang Liu não foi o único a receber a notificação de que Lord Gin havia entrado online. As outras guildas também a receberam. Notifia já estava conversando com Shen Yui, Bebida Solitária e os outros líderes de guilda. Claro, ele não mencionaria Zhang Xinji, já que, afinal, eles eram apenas uma aliança temporária. Eles esperaram por um longo tempo. Num piscar de olhos, uma hora se passou. Os jogadores originais que guardavam a entrada do desfiladeiro da linha já haviam trocado de turno, mas Noite Infinita de Zhang Xinji ainda estava lá, esperando. A pessoa atrás de Noite Infinita também esperava da mesma forma. Ele estava sentado ereto, sem se mexer ou falar. Jiang Yu sentiu-se inquieto na cadeira, mas não sabia o que dizer. Contar uma piada. Ao ver a expressão impassível de Zhang Xinji, Jiang Yu desistiu da ideia. Ele já havia ordenado que Noite Fia buscasse por todo o desfiladeiro da linha. Mesmo depois de uma hora, ainda não havia sinal de Lord Grimm. Ele claramente não planejava simplesmente deixar o desfiladeiro alegremente. Outra longa espera e mais uma hora se passou. Os guardas haviam trocado de turno mais uma vez, mas ainda não havia sinal de Noite Fia. Zhang Xinji estava na mesma situação. As pessoas que estavam de vigia já tinham ido embora. Até mesmo Noite Infinita tinha ido para outro computador jogar alguns jogos online. Tudo que Jiang Yu e aquele atacante podiam fazer era ficar sentados. Se Zhang Xinji ainda não tinha relaxado, como eles ousariam? Lord Grimm, seu filho da puta. Jiang, você só podia xingar Lord Grimm. Ele está aqui, disse Zhang Xinji de repente. Ele estava parado com a câmera no zoom máximo, bem à direita, no meio da entrada, e foi o primeiro a encontrar Lord Grimm. Agora, ele corria pela encosta. Jiang Yu imediatamente chamou a atenção de todos. Ele e o atacante estavam sentados ao lado de Zhang Xinji e não haviam se distraído. Mas os outros três, o atirador de elite, o clérigo e o mestre da espada, provavelmente estavam com outras abas abertas, matando tempo. Após receberem a mensagem de Jiang Yu, os três começaram a se movimentar. Eles também sabiam que a Endless Knight estava sendo controlada por Zhang Xinji. Era óbvio quem era o líder da equipe naquele momento. Zhang Xinji começou a se mover.
Suas duas mãos dançavam pelo teclado. Seu rápido movimento de digitação chamou imediatamente a atenção de Endless Night, que estava jogando outra coisa. Ele largou o jogo e correu para assistir. Zanchindi acabara de digitar algumas mensagens para a equipe. 5 ordens, 5 classes, 5 coordenadas, 5 posições. Ele estava organizando a formação da equipe. As posições podem ser interpretadas como subcoordenadas. Uma das coordenadas era mover-se 10 passos para o lado. 10 passos indicavam 10 passos de caminhada de um personagem, o que era igual para todas as classes. A distância de cada passo podia ser vista como uma determinada posição. Por exemplo, se alguém recebesse 2,5, moveria-se para uma determinada posição dentro de uma área. Zanchindi estava organizando meticulosamente as posições de todos. Jiang Yu e os outros não ousaram agir de forma descuidada e foram para seus respectivos postos. E aquele guarda de outra guilda continuava parado ali, estupidamente, sem se mexer. Jiang Yu e os outros os ignoraram. Quando Zanchindi liderando-os, estavam confiantes de que poderiam derrotar Lord Gim. Não achavam que precisariam de ajuda. Depois que Yeshiu acordou à tarde, não viu nem Chenggu nem Tan Vo. Quando perguntou às pessoas na Lan House, disseram que eles tinham saído para dar uma volta. Quando voltou online, saiu para matar alguns monstros e agora planejava voltar para a cidade. Ele precisava voltar. Com toda a luta intensa de ontem, a durabilidade do guarda-chuva das 1000 chances estava quase esgotada. Diante desse problema, por se tratar de uma arma de prata tão preciosa, nem mesmo Ishio conseguiu manter a calma. Ishio sabia que, após ser notado pelas 7 guildas, seria perseguido implacavelmente. Por isso, escolheu rotas desertas. Quando estava prestes a sair do desfiladeiro, avistou uma figura parada à esquerda, no meio da entrada. Uma posição muito precisa e Ishio fez com que Lord Gin se movesse para uma posição que também fosse boa para observação. Era apenas uma posição simples, mas entre especialistas, cada um tinha seu próprio julgamento. Capítulo 233 Fogo Sagrado. Entrada do canhão no NA. Um deles estava dentro do canhão, o outro do lado de fora. O Senhor Sombrio de Ishio e a Noite Infinita de Zanchindi se viram exatamente ao mesmo tempo. Ishio reconheceu essa identificação, mas sua postura causou uma sensação estranha. De qualquer forma, ele já havia sido encontrado, então enviou uma mensagem para Endless Night. Quem está aí? A verdadeira noite sem fim por trás de Zanchindi viu a mensagem de Lord Gim e imediatamente percebeu que Lord Gim era realmente muito arrogante. Você não vai embora. Zanchindi respondeu rapidamente. Foi tão rápido que pareceu um borrão para Endless Night. Quando terminou de ler, viu que Lord Green já havia respondido. Há uma emboscada lá fora. Mais um flash e Zanchindi enviou outro, sim. Quantos? 6. Jiang Yu e os outros estavam todos prontos para a batalha. Como poderiam saber que os dois estavam conversando? Apenas Endless Night, que estava atrás de Zanchindi, observava incrédulo. Eles conversam tão rápido. Noite Infinita exclamou, boquiaberto. Na tela de Zanchindi, ele viu Lord Gin subindo a encosta calmamente, olhando para os lados do canyon de vez em quando. Seu posicionamento não é ruim. Zanchindi recebeu outra mensagem de Lord Gin. Ah, se você já terminou de procurar, é melhor ter cuidado, respondeu Zanchindi. Já vou, respondeu Lord Grim. De repente, ele acelerou e seu personagem disparou pela encosta, fazendo o coração de Endless Night, que assistia à cena, palpitar. Vendo que Lord Gin se aproximava, Jiang Yu e os Sticker lançaram olhares nervosos para Zanchindi. Zanchindi estava calmo como sempre e concentrado na tela à sua frente. Quase lá. Ele está cada vez mais perto. As mãos de Jiang Yu tremiam. Ele queria atacar, mas quando Zanchindi ali, estava com muito medo de começar qualquer coisa e só podia esperar pelas instruções de Zanchindi. No entanto, Zanchindi ainda não havia dito nada. Ainda não vamos atacar. Dadas as nossas posições atuais, eu deveria ser o primeiro a atacar, não é? Ou talvez meu raciocínio seja muito simplista e o vice-capitão Zhang ache que eu não preciso de instruções e esteja esperando que eu faça um movimento. Inúmeros pensamentos rondavam a cabeça de Jiang Yu. Ele olhou mais uma vez para Zanchindi e viu seus lábios se moverem repentinamente. Mao. Uma voz ressoou através de seus fones de ouvido. Alaene. Jiang Yu ficou olhando fixamente por um tempo antes de entender que Zanchindi estava lhe dando uma ordem. Ele imediatamente virou a cabeça e começou a agir. Não precisa pensar tanto. Apesar disso, suas jogadas continuavam boas. Explosão de chamas e bola de gelo rolaram montanha abaixo junto com chamas furiosas, prontas para serem liberadas a qualquer momento. Jiang Yu controlava bem seus feitiços.
Explosão de chamas e bola de gelo não foram lançados em linha reta. Os dois feitiços voaram um após o outro em ângulos diferentes. Mas quando Lord Guinness se deparou com a explosão de chamas, ele mudou repentinamente de direção e depois voltou à posição inicial, evitando ambos os feitiços sem perder muita velocidade. Jovem, gritou em Last Night. Havia muitas maneiras de desviar dos dois feitiços de Jian Yu, mas Lord Gin havia usado o método mais rápido e perigoso. Era preciso saber que a saída do desfiladeiro da linha era uma ladeira, o que afetava a velocidade de movimento do personagem. Usar uma Z-Shake com sucesso nesse tipo de terreno não era fácil. Os resultados de sua difícil manobra foram surpreendentes. Lord Gui mal havia diminuído a velocidade com esses dois feitiços e instantaneamente reduziu consideravelmente a distância entre eles. Yandil não esperava por isso, então suas chamas furiosas foram lançadas na direção errada e atingiram Lord Guion. Atirador. Ecoou a voz de Zantinji. O atirador imediatamente ergueu sua arma e disparou um tiro contra Lord Guion. Lord Guion rolou e a bala caiu ao seu lado, criando várias faíscas. Ele então rolou mais 3 vezes até um ponto abaixo do penhasco e escapou da linha de visão do atirador. O atirador avançou e saltou do penhasco. Ele girou o corpo no ar e estava prestes a atirar novamente, quando de repente ouviu um aviso: cuidado. Sush, sush, sush. Quando o atirador de elite percebeu esses T-Sons, já era tarde demais. Os shurikens atingiram seu corpo, fazendo seu personagem perder o equilíbrio e ser arremessado para longe. Habilidade Ninja, ferramenta Ninja, Shuriken. Após derrubar o atirador de elite, Lord Gin saltou imediatamente naquela direção. Assim que sua cabeça ficou exposta, o atacante apareceu e o recebeu com um golpe veloz. Zanshinji dava instruções tanto aos gritos quanto por mensagens. O atacante já havia recebido a mensagem há muito tempo para seguir o atirador de elite e guardar aquela direção. O soco repentino atingiu o alvo e lançou Lord Gin de volta ao canhão. Sim, o atacante rugiu, livrando-se das mágoas do dia anterior. Seu personagem avançou e saltou para finalizar com um golpe da águia. Sim, uma ova. Seu selo da águia não havia acertado, quando Lord Gin se desfez em uma nuvem de fumaça, desaparecendo. Como Fique não sabia que aquela era a habilidade ninja, técnica do clone das sombras. Mas para usar essa técnica, era preciso definir a posição do corpo real e do corpo falso. Determinar a direção e a distância, assim como executá-la, era bastante complicado. Como ele conseguiu fazer isso em tão pouco tempo? O atacante virou-se apressadamente para o ar para trás. Viu o verdadeiro corpo de Lord Grim parado no penhasco onde ele estava de guarda. Suas mãos estavam erguidas e apontadas em sua direção. Uma esfera de energia negra caótica flutuava ao seu lado, girando em seguida e formando algumas flechas negras que dispararam contra ele. Habilidade de bruxo, flecha amaldiçoada. O atacante não tinha para onde correr. Ele quase foi atingido por uma saraivada de flechas amaldiçoadas. Bruxos, assassinos, ladrões e ninjas eram todos andarios da noite. Flecha amaldiçoada era um tipo de habilidade que podia ser carregada para aumentar seu poder. Quanto mais tempo fosse carregada, mais flechas seriam disparadas. Lord Gui não teve tempo de carregar, então ele apenas disparou algumas flechas e seguiu seu caminho. Mas assim que ele virou o corpo, um raio de espada cortou em sua direção. Lord Gin saltou imediatamente, desviando por pouco do golpe de espada do mestre da lâmina. Nesse instante, uma tempestade de chamas brancas caiu do céu. Lord Gin saltou e não teve para onde se esquivar. Todos olharam maravilhados enquanto as chamas brancas continuavam a se inolar ao redor do corpo de Lord Gin após sua queda. Só então perceberam que, desta vez, haviam atingido Lord Gin com sucesso. Quem realizou o ataque foi Zanshinji, usando a habilidade de clérigo de nível 30, Fogo Sagrado. Clérigos não eram uma classe que apenas curava. Fogo Sagrado era uma habilidade de dano contínuo do T que durava 5 segundos. O dano diminuía a cada segundo e, após ser conjurada, não importava se atingia o alvo ou não, pois continuaria queimando no local por 5 segundos. Desses 5 segundos, se o alvo esbarrasse na área atingida, os efeitos completos da habilidade seriam ativados. Mas o dano não era a parte mais assustadora do Fogo Sagrado. A parte mais assustadora do Fogo Sagrado era o silêncio de 3 segundos. Personagens atingidos pelo fogo sagrado ficavam impossibilitados de usar qualquer habilidade por 3 segundos. Sacerdotes e andarios da noite não se comparavam a magos, guerreiros ou mesmo espadachins e atiradores em sua capacidade de matar, mas possuíam muitas habilidades de controle de grupo. A incapacidade de usar habilidades era uma situação extremamente ruim para Ishio. Pior ainda, depois que Zantinji usou fogo sagrado, o outro clérigo também avançou para usá-lo.
Sob a liderança de Zhang Xinji, os clérigos não eram mais a retaguarda, mas a principal força no controle do campo de batalha. A cruz nas mãos do clérigo brilhava em branco. Ishio sabia que a habilidade estava vindo, mas não se moveu aleatoriamente. Ele não sabia onde o fogo sagrado seria lançado e, se fosse silenciado novamente, estaria em uma situação desesperadora. Ishio decidiu pular do penhasco. Imediatamente, ajustou sua câmera e olhou ao redor. Quando olhou para baixo, viu o cajado do amante da multidão apontando para cima. Uma coluna de chamas irrompeu e Lord Green ficou imediatamente imóvel. Outra chuva de fogo sagrado caiu novamente. Capítulo 234 dos Amadias. Lord Green foi lançado ao ar por chamas furiosas e o fogo sagrado do clérigo também atingiu seu alvo. Os movimentos de Lord Green foram previstos por eles. Ishio só pôde observar em silêncio enquanto seu Lord Green era mais uma vez queimado pelo fogo sagrado e silenciado por mais 3 segundos. O dano se sobrepunha, mas o controle de grupo também, então ter as habilidades sobrepostas era um desperdício. Contudo, os dois clérigos da ambição tirânica conectaram seus fogos sagrados quase perfeitamente, mantendo o silêncio sobre Lord Gim por 5 a 6 segundos. O atacante, que havia sido abatido, já os havia alcançado e o atirador de elite também se levantou. Eles claramente queriam matar Lord Gim ali mesmo. Jiang Yu e os outros gritaram de alegria e se atiraram para cima. Mas Zhang Xinji ficou um pouco desapontado. Ele não tinha visto o que queria ver. Por que ele não usou fogo aéreo? Isso era algo que intrigava Zhang Xinji. Se Lord Gin fosse de qualquer outra classe, não haveria nenhuma maneira possível de ele escapar, mas os atiradores podiam usar o tiro aéreo para se mover no ar e ganhar tempo. O tiro aéreo era apenas um ataque normal, então não seria silenciado. Não havia diferença nesse aspecto entre os não especializados e os atiradores. Mas Lord Gin não fez isso. Após o efeito de chamas furiosas, ele simplesmente caiu. Jiang Yu já havia ordenado que seu amante da multidão lançasse outro feitiço. O mestre da lâmina estava pronto para dar apoio a qualquer momento. O atacante avançou com os punhos cerrados e o atirador de precisão deslizou pelo chão. Eles não queriam que Lord Lin aterrissasse no chão. Um som foi ouvido em meio aos gritos, aparentemente sem importância. Mas o chute deslizante do atirador foi interrompido por causa desse som. Ele manteve a posição de deslizamento no chão, mas em sua tela ele podia ver que sua perna direita estava presa ao chão por pontas de aço. Habilidade de ladrão, armadilha de espinhos. O atirador de elite levou um susto. De onde veio a armadilha? Será que Lord Green armou? Impossível. Desde que Lord Green apareceu diante deles, nenhum movimento seu passou despercebido. Este lugar. Lord Green só rolou até aqui por um instante. Será que ele realmente armou uma armadilha dessas enquanto rolava? Como a armadilha havia sido armada anteriormente, ela não desapareceria simplesmente após ser silenciada. Assim que alguém a tocasse, ela seria acionada. O atirador ainda não tinha entendido o que havia acontecido quando ouviu um som ondulante. Uma leve fumaça subiu do chão e se espalhou. O atacante havia sido pego na névoa venenosa e seu rosto rapidamente ficou verde. Outra habilidade de ladrão, armadilha de gás venenoso. Antes, quando Lord Gino rolou para desviar da bala, ele não havia armado apenas uma armadilha, mas sim duas. O atirador de elite teve dificuldade em acreditar, mas a realidade estava diante de seus olhos. Não poderia ter sido colocada por qualquer pessoa aleatória. Quando o atirador de elite viu a posição das duas armadilhas, imediatamente compreendeu o motivo. Era uma rota de fuga que Lord Gin havia mantido para o caso de precisar. Se encontrasse problemas ao saltar, ainda teria para onde ir. Ele havia armado essas armadilhas para se proteger. E sua rota de fuga funcionou. Se aquelas duas armadilhas não estivessem lá, o atacante e o atirador de elite teriam colado Lord Gui na parede para sempre. E agora? Mesmo sem ter sofrido muitos danos, o atirador de elite ficou parado. A armadilha de gás venenoso, por outro lado, causava dano principalmente e não tinha efeitos de restrição de movimento. No entanto, no instante em que o alvo era envenenado, causava um breve atordoamento, interrompendo o golpe veloz do atacante. Com isso, Lord Gin conseguia pousar e rolar para longe. Rolar era uma habilidade comum e não contava como uma habilidade de classe, portanto não era silenciada pelo fogo sagrado. A nevasca do amante da multidão havia chegado. Sua nevasca desceu com força, mas Lord Gin conseguiu rolar para longe. Tudo isso aconteceu em apenas 3 segundos. No primeiro segundo, 2 jogadores caíram nas armadilhas. A recuperação rápida de Lord Gin funcionou. No segundo seguinte, Lord Gin rolou para além do atirador.
A armadilha não restringia os ataques, então o atirador tentou atirar nele, mas como ele poderia se comparar a Ishil, Lord Gin desembainhou uma espada da mão esquerda e desferiu um golpe certeiro, atingindo o atirador. O atacante saiu correndo do gás venenoso, mas a coloração verde em seu rosto não havia desaparecido. O veneno ainda estava afetando sua saúde. E no terceiro segundo, Ishil nem precisou o ar para sua barra de status para saber que o silêncio do fogo sagrado havia desaparecido. Com o efeito removido, como ele poderia temer enfrentar o atacante? Os dois personagens se chocaram. O atacante desferiu um soco, mas Lord Gin se esquivou repentinamente e contra-atacou. A luz da espada descreveu um belo arco. A habilidade do assassino, cote brilhante. O punho do atacante atingiu apenas o ar, deixando seu corpo exposto. O cote brilhante cortou sua cintura, deixando um rastro de sangue fresco. Dois raios de espada se cruzaram e se encontraram em seu pescoço, cortando como um tesouro gigante. As duas espadas retornaram e o sangue jorrou do pescoço do atacante. O jato de sangue parecia assustador, mas era apenas um jogo, então a lesão não significava que o atacante estava morto. Essa mudança repentina foi completamente inesperada para todos. Quando o mestre da espada saltou para persegui-lo, Lord Gin já havia corrido para longe. O amante da multidão era quem estava mais perto do Lord Gin naquele momento. Jiang o esperava pelas instruções de Zhang Xinji, mas ele não disse nada. Ele não podia simplesmente assistir enquanto o Lord Gin passava correndo por ele, então Jiang Yu saltou atrás dele para tentar bloqueá-lo. No entanto, elementalistas não eram bons em bloquear. O amante da multidão colocou seu cajado atrás de si e se preparou para usar uma palma da flor cadente. Jiang Yu não era muito bom nessa área. Diante dele estava o ancestral dos magos de Batara. Jiang Yu estava praticamente demonstrando sua insignificante habilidade diante de um deus. Mas se Ishio fosse atingido por essa palma da flor cadente, então a aposentadoria seria a escolha certa. Lord Gin virou-se suavemente e a palma da flor cadente de Jiang Yu passou voando por ele. Lord Gin saltou e as espadas de duas caudas em suas mãos ergueram o amante da multidão no ar usando a habilidade de assassino, lâmina saltitante. Lord Gin pousou primeiro e lançou Cold Love para longe. Nesse momento, o atirador finalmente se libertou da armadilha. Mas o veneno do atacante ainda não havia passado e manchas verdes cobriam seu corpo. O mestre da lâmina também ainda estava longe dele. E a noite sem fim? Ishio virou a câmera e viu a noite sem fim atrás dele, ainda parada ali, imóvel. Ishio deu uma risadinha e mandou uma mensagem para ele, quase. Mais um pouco e você teria me pegado. Tente de novo da próxima vez. Após enviar a mensagem, Lord Green virou a cabeça e saiu. Ele não planejava continuar lutando com aquela equipe. A equipe tinha algum tipo de especialista ajudando-os, que o havia colocado em uma situação perigosa. Se ele não tivesse se enganado, então a pessoa que controlava Endless Night provavelmente era Zhang Xinji da Tyranny. Por sorte, os outros não eram jogadores profissionais. A capacidade deles de executar suas instruções não era boa o suficiente. Se não fosse por isso, seria difícil dizer se ele teria conseguido escapar daqueles 6 apenas com as espadas de duas caudas em mãos. Capítulo 235 Aposta. Lord Green desapareceu pouco depois. Vendo que a noite infinita de Zhang Xinji não se movia, Jiang Yu e os outros não foram atrás dela. Tudo o que puderam fazer foi mover seus personagens, impotentes, para o lado da noite infinita. Embora nenhum deles tenha morrido desta vez, o resultado foi completamente diferente do que esperavam. Quando Lord Gin foi atingido pelo fogo sagrado, todos pensaram que a situação já estava decidida. Reclamaram como era bom ter um verdadeiro especialista para ajudá-los. Mas no fim, duas armadilhas reverteram a situação do fogo sagrado duplo e Lord Gin escapou. Desse ponto de vista, o vencedor ainda foi Lord Green. Jiang Yu e os outros não puderam deixar de se sentir desanimados ao ouvirem Zhang Xinji dizer a arma em suas mãos parecia não ter mudado de forma. Uma voz vinda de fora do jogo disse: ele não estava segurando sua arma original. Essa é a arma roxa de nível 30 da classe Andarilho da Noite, as espadas de duas caudas. Quem falou foi Endless Knight. Ele jogava no novo servidor, então Endless Knight tinha muito conhecimento sobre os equipamentos desse nível. Não importava a classe da arma, ele conseguia reconhecê-la. Arma roxa. Os outros repetiram. Desde o momento em que Lord Green apareceu até sua fuga, toda a batalha não durou nem um minuto. Eles ainda não tinham tido tempo para refletir sobre os detalhes do combate. Endless Knight, que não estava jogando, viu tudo claramente. Ele estava atrás de Zhang Xinji, e Zhang Xinji não fez muita coisa na batalha além de dar ordens. A única vez que ele realmente fez algo além disso foi quando usou fogo sagrado. A câmera de seu personagem mudava constantemente para observar a situação de cada jogador.
Ter uma visão geral do campo de batalha era uma habilidade importante para os clérigos. Endless Knight não tinha assistido nem por um minuto, mas já sentia que tinha aprendido muito. Ah, aquele cara lutou a noite toda ontem e não teve chance de voltar para a cidade. Meu palpite é que a durabilidade da arma dele está acabando. Jiang pensou um pouco e então disse: Seu palpite estava bem correto. Então é assim mesmo, disse Zhang Xinji. Que azar. Se não fossem aquelas duas armadilhas, disse o atacante, cabisbaixo. Nessa batalha, ele tinha sido mais azarado. O sangue do cortador de gargantas deixava seu personagem com uma aparência miserável, e o veneno da armadilha mal tinha passado. Se o artilheiro tivesse sido um pouco mais rápido, não teria tido a chance de amar aquelas duas armadilhas, disse Zantingi rapidamente. Um atirador não sabia o que dizer. O fogo sagrado do clérigo foi lançado meio segundo antes do previsto. O mago iniciou o ataque um pouco devagar demais, continuou Zantingi. Jiang e o clérigo permaneceram em silêncio. Sei que gosta de sucar enquanto se move rapidamente, mas precisa trabalhar na sua precisão. Respondeu o atacante. Dos 5 integrantes da equipe, 4 haviam sido repreendidos por Zantinji. Eles não puderam evitar um arrepio ao pensar no que teria acontecido se tivessem se juntado à capitã da equipe, Tan Wenqin. Se todos esses erros tivessem levado à fuga de Lord Guion, provavelmente já estariam sendo bombardeados pelos gritos da capitã. Então, o que devemos fazer agora? Jiang Yu e os outros sentiam que não tinham como deter Lord Guion, então não tinham nenhuma sugestão a dar. Agora, quando Zhang Xinji aproveitaram a oportunidade para pedir seu conselho. Era óbvio que Zhang Xinji não poderia continuar a acompanhá-los e perder tempo com Lord Guin. Ele só havia dito que daria uma olhada, então provavelmente já tinha terminado de investigar. O que o vice-capitão sugeriria? Jiang Yu aguardava ansiosamente a resposta. O principal conflito é a competição pelos recordes das masmorras. Se continuarmos brigando assim, só estaremos desperdiçando o tempo e o esforço um do outro. Nada de bom virá disso, disse Zantianji. Sim, respondeu Jiang apressadamente. Foi por isso que fiz um acordo com ele. Hoje à noite, iremos à arena e faremos uma competição de equipe 5 contra 5. Se vencemos, eles não conseguirão bater os recordes estabelecidos pela Tyrannical Ambition. Ah, sério? Exclamou Jiang Yu, feliz. Mas ele também tem condições. Vou te enviar. Veja se você aceita, disse Zhang Xinji, enviando a mensagem de Lord Gin para Jiang Yu. A decisão final cabia a Jiang Yu, já que ele era o responsável pela guilda. Jiang Yu ou para as estacas. 8 caudas de escorpião escarlate, 8 ferrões escarlates, uma lâmina da ilusão escarlate, 40 sedas de verme da areia. Tão familiar. Essa lista não era muito parecida com a que Lord Gin havia entregado quando Noite Fia foi negociar com ele sobre o desfiladeiro da linha, mas era um pouco diferente da última vez. Cristal de âmbar. Lord Gin não incluiu um cristal de âmbar desta vez, que originalmente era o item mais valioso. O que significa? Será que o Ronin do penhasco alpino deixou cair um cristal de âmbar? Agora que ele o tem, não precisa mais dele? Droga. Mas se o outro lado já o possui, então os riscos são muito menores. Jiang Yu pensou e disse: Sim, posso aceitar essas condições. Espere. Ainda não enviei tudo. Zhang Xinji enviou outra mensagem. Jiang Yu olhou para ela e ficou ainda mais deprimido. A situação não havia melhorado nem um pouco. Junto com a nova mensagem, havia outra lista de materiais incomuns, cujo valor equivalia a um cristal de âmbar. Jiang Yu praguejou contra Lord Gim e então encerrou a mensagem. Então ele disse que se vencermos, eles nunca mais tocarão em nenhum dos nossos registros de ambição tirânica? Perguntou Jiang Yu a Zhang Xinji. Sim, esse era o acordo, disse Zhang Xinji. Então posso aceitar essas condições, disse Jiang Yu. Só tenho medo de que ele não cumpra o acordo. Não é como se fôssemos perder muita coisa se ganhássemos a competição por equipes, né? É verdade. Jiang Yu assentiu com a cabeça e ponderou em silêncio. Endless Knight, que estava atrás deles, se destacou e disse: Você pode confiar no Lord Green. Não houve nenhum registro de anomalia recentemente. Sério, Jiang Yu considerava Lord Green malvado e enganador. Esconder-se por meia hora para roubar o chefe deles, amando duas armadilhas sorrateiramente. Só de olhar para esses dois eventos, Jiang Yu não conseguia ver Lord Green como alguém em quem se pudesse confiar. Podemos contar ao mundo inteiro sobre a aposta. Assim, se ele voltar atrás na palavra, todos ficarão sabendo e ninguém jamais confiará nele novamente, sugeriu alguém. Jiang Yu hesitou e olhou para Zhang Xinji. Ele realmente queria saber o quão confiante Zhang Xinji estava na competição por equipes, mas perguntar a ele significaria questionar sua habilidade. Devo perguntar ou não?
Contar para o mundo inteiro sobre a aposta foi uma faca de dois gumes. O massacre de Poplar Beach não tinha acabado de acontecer? Ele perdeu tão feio que ficou com medo de jogar de novo. Se eles perdessem essa luta, não seriam apenas os jogadores participantes que perderiam a reputação, mas toda a guilda. Seria ainda pior do que Poplar Beach. Vice-capitão Zhang, o que você acha das nossas chances de vencer? Perguntou Jiang Yu a ele. Se formos analisar a força individual, o nível de habilidade do Lord Gin certamente é superior ao seu, e é por isso que pediu uma competição em equipe. Competições em equipe exigem estratégia, coordenação e sinergia. Você disse que a equipe do Lord Gin foi formada recentemente, enquanto vocês jogam juntos há muito tempo. Em termos de sinergia, não é óbvio quem leva vantagem? A habilidade individual deles pode ser a vantagem, mas nós somos uma equipe melhor, disse Zhang Xinji. Não estamos totalmente desfalcados em termos de força individual. Ainda temos você, vice-capitão, disse o atacante. Todos riram baixinho, mas Zhang Xinji balançou a cabeça. Em uma competição por equipes, controlar o ritmo e a coordenação de cada indivíduo é mais importante. É preciso manter a calma. Exibir sua força cegamente só parecerá inadequado. Perder o ritmo da equipe só fará com que você se torne o ponto fraco do time. A bajulação do atacante não surtiu efeito. Jiang Yu não prestou atenção a tudo isso. Mesmo depois de falar tanto, Zhang Xinji apenas mencionou as vantagens deles. Ele não disse quais eram as chances exatas. Jiang Yu queria uma resposta direta. Zhang Xinji continuou: de qualquer forma, enquanto for uma competição, não há como saber as probabilidades com certeza. Só posso dizer que, em teoria, temos uma chance maior de ganhar. Se não fosse assim, eu não teria proposto apostar diretamente com Lord Grim. Certo. Então eu aceito a aposta. Podemos falar sobre os outros detalhes depois. Decidiu Jiang Yu. Agora restava apenas decidir se ele deveria anunciar a aposta ao mundo. Isso ele precisaria pensar um pouco mais. Capítulo 236 Guias Presuntivos. Ishio aceitou a concordância de Endless Night com as condições e sorriu. Então respondeu: Te vejo esta noite, então. Esta noite. Que horas? Perguntou Noite Infinita. É difícil dizer. As pessoas do meu lado são um pouco complicadas. Preciso contatá-las primeiro e, mesmo assim, é difícil marcar um horário. Vocês estarão online à noite, certo? Iremos quando todos estiverem aqui. Ishio respondeu casualmente. Você não consegue contatá-los agora? Eles não estão online, disse Ishio. 9 horas. Ainda faltam 4 horas e 37 minutos. Você terá seus jogadores reunidos até lá? Provavelmente Ishio realmente não tinha certeza. Tan-Ho e Shengu tinham saído juntos e ele não sabia quando voltariam. Sumo Shen e Kiao e Fan geralmente não estavam online a essa hora. O programa Steamed Boom Invasion geralmente estava no ar, mas se ele não aparecesse, Ishio não teria como contatá-lo. Então, hoje à noite, às 9, respondeu a outra parte. Muito bem, esteja lá ou seja quadrado. Não se atrase. Não vou esperar por você. Concluiu a outra parte. Ele é mesmo o Zantinji, Ishio riu e não respondeu. Nesse exato momento, seu Lord Gin estava se apressando. Ele percebeu que ainda era o alvo de todos. Mesmo tendo feito uma aposta com ambição tirânica, Ishio não podia garantir que eles parariam de persegui-lo. Ele só queria consertar seu guarda-chuva das 1000 chances. Os NPCs que podiam fazer isso estavam em muitas das pequenas vilas, então ele não precisava voltar para a cidade do Mindal. No fim, Ishio escolheu ir para a Vila Buzê, que ficava perto da floresta congelada. Esse tipo de vila pequena não era considerada uma área segura e também não tinha monstros para subir de nível, havia apenas alguns NPCs, um dos quais podia consertar equipamentos. O local já era considerado uma área de nível baixo. Como não havia missões valiosas para fazer por ali, ele não achava que muitos jogadores de guildas estariam por perto. Tudo estava como Ishio esperava. Depois de encontrar o NPC e seu guarda-chuva das 1000 chances foi consertado. No nível 25, consertar equipamentos não exigia nenhum material, apenas dinheiro. Essa pequena quantia não era nada para Ishio. O excedente de materiais que ele havia obtido da Eva minúscula poderia ser vendido a qualquer momento para conseguir dinheiro. Quando estava prestes a sair, ouviu uma notificação do sistema na sua lista de amigos. Ishio verificou e viu que era Luz Oculta. Deus, você está ligado. Luz Oculta cumprimentou Ishio. Sim, estou online. Você entrou durante o dia? Como foi? Encontrou algum problema? Perguntou Ishio. Luz Oculta havia sido arrastada para o conflito sem motivo aparente. Se as guildas também decidissem vigiá-lo, seria realmente um grande azar. Continuei por mais um tempo à tarde.
Nada de especial aconteceu, disse com Salad Light. Certo, isso é bom. Como está indo sua pesquisa sobre seus guias? Perguntou Ishio. Essa é bem mais complicada do que lutar contra um chefe. Só há um quinto do caminho. Quer dar uma olhada, Deus? Claro. Como faço para te enviar? Me adiciono no QQ, disse Ishio, enviando seu ID em seguida. Logo depois, ele entrou no QQ e recebeu um convite de amizade. Ao verificar o convite, viu que a outra pessoa estava usando o seu ID do jogo, Consaled Light. Ao verificar seu próprio apelido no QQ, percebeu que também estava usando o seu ID do jogo. A foto de perfil dele no QQ era uma folha de boro vermelha. Uma folha de outono era o apelido do seu QQ. Ao ver isso, Yeshio suspirou. Acendeu seu cigarro, abriu as configurações, mudou sua foto de perfil para padrão e, em seguida, mudou seu nome para Lord Liam. Uma folha de outono já era passado, embora na realidade não tivesse passado tanto tempo assim. Ishio aceitou silenciosamente o pedido de amizade de Consaled Light, e Consaled Light imediatamente lhe enviou um arquivo, Guia para Leigos do Line Canyon. Ainda é um guia para leigos. Mesmo que você esteja listando os detalhes passo a passo, não pode ser considerado idiota de forma alguma. É só um nome. Posso mudar a qualquer momento. Depressa, deu uma olhada, Deus. Claramente, Consaled Light não se importava com o nome. Certo, vou dar uma olhada. Você resolve o que precisa fazer e eu te procuro daqui a pouco. Obrigado, disse Consaled Light. Ishio já havia percorrido o desfiladeiro da linha muitas vezes e já tinha uma ideia de como estabelecer o recorde da masmorra. De manhã cedo, quando Tandho foi dormir cedo, ele passou o tempo estudando guias e registros da masmorra, então já tinha uma noção geral da estratégia. Que tipo de estratégia esse luz oculta puramente teórico poderia ter elaborado? Ishio abriu o arquivo e deu uma olhada. Como antes, a introdução era sobre a configuração da classe, que acabou sendo um grupo com um personagem sem especialização, um lançador, um mago de batalha, um bigão e um espadachim fantasma. Era claramente baseado na equipe de Ishio. Ishio não sabia se ria ou chorava. Ele só tinha olhado a primeira linha e já estava procurando por luz oculta, porque você colocou um personagem sem especialização? Meu personagem não é típico. Ah, eu só queria experimentar, disse com Salad Light. Ishio concluiu que Luz Oculta queria que eles fizessem um experimento para provar a possibilidade de seus guias. Mas o problema era que usar Lord Gin como modelo limitava os guias apenas a eles. Um personagem não especializado com o guarda-chuva das 1000 chances e um personagem não especializado sem um eram duas coisas completamente diferentes. Luz Oculta não entendia essa arma de prata feita por ele mesmo, então não seria capaz de escrever um guia para personagens não especializados que se adequasse a Lord Guion. Guias como o dele, que analisavam o dano de cada golpe e exigiam que não houvesse um único erro. Não poderiam deixar de lado esse aspecto. E Ishio decidiu continuar procurando. E, de fato, era exatamente como ele esperava. O conteúdo referente a não especializado estava incorreto. Isso provavelmente não vai funcionar e Ishio disse a verdade para Luz Oculta. Luz Oculta não era tola, então com apenas essas poucas palavras, ela percebeu qual era o problema. Não especializado não vai servir, eu acho. Preciso mudar para uma classe diferente, respondeu Luz Oculta a Ishio. Limpar uma masmorra e derrotar um chefe o mais rápido possível são ações muito semelhantes, pois ambas exigem uma configuração de classe ideal, disse Ishio. Sim, eu vi alguns guias falando sobre isso. No começo, eu planejava fazer isso, mas achei que sua abordagem não especializada era mais poderosa. As vantagens de um personagem não especializado são extremamente óbvias nos estágios iniciais do jogo, mas o problema é que não existem mais personagens não especializados. Se seus guias só falarem sobre usar um personagem não especializado, será a mesma coisa que seus guias anteriores de chefes. Serão guias que ninguém poderá usar, respondeu Ishio. Certo, entendi, disse Luz Oculta. Você ainda precisa explorar as masmorras quando tiver a oportunidade para aumentar sua experiência, disse Ishio. O conhecimento teórico de Luz Oculta sobre o jogo era bastante impressionante. Ele também era muito inteligente, mas havia uma diferença entre a teoria e a prática. Luz Oculta voltou a pesquisar para seus guias. Ishio checou sua lista de amigos do QQ e viu que Sumo Sheng estava online. Você está livre às 9 da noite? Enviou uma mensagem de Ishio. Sumo chegou para a mensagem e ficou olhando fixamente, sem entender nada. O número de identificação era muito familiar, mas a foto do perfil e o nome haviam mudado. Estou livre. Vai fazer o quê? Venha para o jogo. Uma competição PVP em equipe. Ah, com quem? Zanshinji.
E, porque ele correu para o novo servidor. Su Mushen ficou surpreso. Ontem, depois que você e Ivan saíram, nós vagamos por aí e encontramos um chefe selvagem que a Tyrannical Ambition também tinha encontrado. Esperamos e então o derrotamos com um cálice. Eles provavelmente ficaram furiosos. Então hoje encontrei a equipe da Tyrannical Ambition e, como eu previ corretamente, o clérigo naquela equipe deveria ser Zanshinji substituindo, disse Ishio. Então vocês concordaram em fazer um pênalti em equipe hoje à noite? Perguntou Sumo Shen. Sim, ele me perguntou. Acho que ele não sabe quem eu sou. Sério? Então ele calculou mal desta vez. Tudo indica que será um desastre para ele, disse Sumo Shen. Eu também pensei isso, então concordei, respondeu Ishio. O que é isso? Depois de enviar a mensagem, ele recebeu uma imagem de Sumo Shen. Sua nova foto de perfil, disse Sumo Shen. Ishio abriu a imagem e deu uma olhada. Puta merda, o que é isso? Chinês letra. Parece um chinês letra. Por que sua letra não memorou depois de tantos anos? Respondeu Li Xiu, mas ele já havia mudado sua foto de perfil para essa nova imagem desagitada com um chinês letra. Tele, chinês letra significa sorrir ou rir. Chinês letra significa chorar. Capítulo 237. Os membros não estão juntos. Depois de conversar com Sumo Shen, era hora de comer, então os dois foram jantar. Chenggu e Tang Ho ainda não tinham voltado. Após o jantar, Yishio não se apressou em entrar no jogo. Em vez disso, foi para os fóruns de Glory. O fórum tinha várias seções, como uma seção para masmorras, uma seção para cada classe, uma seção para a aliança profissional e assim por diante. Cada categoria tinha seu próprio assunto, mas se você quisesse encontrar informações aleatórias, teria que navegar bastante. Do primeiro ao 10º servidor, além do domínio celestial, todos eram extremamente ativos. Jogadores famosos, ressentimentos e histórias divertidas, tudo isso convergia para esses servidores. Dentre eles, o mais popular era o domínio celestial, seguido pelo 10º servidor. O tema principal do 10º servidor era, sem dúvida, Lord Grim. Da Vila dos Iniciantes até os diferentes registros, assim que alguém abria a página, lá estava o famoso nome de Lord Grim por toda parte. No 10º servidor, os registros de masmorras passaram a pertencer ao Lord Guion. Até mesmo as poderosas três grandes guildas precisavam da ajuda do Lord Guion para obter um registro de masmorra. Os usuários do fórum já tinham entendido o que estava acontecendo. Todos estavam discutindo como as grandes guildas se desenvolveriam nessa situação. Neste momento, todas as guildas estavam falando sobre seu poder nos bastidores. Elas se gabavam de quão incrível era seu time profissional ou de quão incrível era sua guilda no domínio celestial ou até mesmo em outros servidores. Mas no 10º servidor, tudo o que conseguiam fazer era chorar. No 10º servidor, eles pareciam incríveis, mas Lord Gin se destacava ainda mais. Alguns usuários comentaram dessa forma. Nos fóruns, não faltavam usuários dispostos a justificar as ações da grande guilda, mas diante das evidências inegáveis dos placares de líderes das masmorras, nada podiam dizer. Em contrapartida, a excelente dinastia era diferente. Na Floresta Gelada, mesmo sendo a masmorra de nível mais baixo, eles ao menos derrotaram Lord Guillaume. Só por isso, a excelente dinastia pôde se vangloriar e diminuir a influência das três grandes guildas. Ao ver essas postagens, Ishio apenas soltou uma risadinha. Se isso tivesse acontecido 10 anos atrás, ele estaria extremamente satisfeito com tudo aquilo. Mas agora, esses não eram seus objetivos. Ele havia criado a situação atual no 10º servidor. Algumas coisas foram intencionais, outras não, mas nenhuma delas era surpreendente. Como eles poderiam conseguir o que queriam? Era nisso que Ishio e as guildas estavam pensando. Após verificar a 10ª seção do servidor, Ishio deu uma olhada nas seções de habilidades, equipamentos, masmorras, etc. Os fóruns reuniam uma grande quantidade de posts e eram um acúmulo do conhecimento de muitos jogadores. Pode-se dizer que era a maior rede de inteligência de Glory. Se você fosse bom em pesquisar, encontraria muita coisa. Num piscar de olhos, já eram 8 horas. Tanho e Shengu ainda não tinham voltado. Ishio pediu o número de telefone de Tanho aos outros funcionários. Ele ia ligar para ela e perguntar o que estava acontecendo. Olá, quem é? Tanho estava falando alto e o ambiente ao redor era barulhento. Ela claramente estava em um lugar lotado. Sou eu. Hoje à noite, às 9. PK. Você vê? Perguntou Ishio. PK. O tom de Tanho parecia muito animado, mas depois de um breve silêncio, ela disse com pesar: Não estarei de volta a tempo. Eu e Gugu vamos assistir a um filme. Ah, então divirta-se. Ishio desligou o telefone. Tanho não pôde vir. Isso foi inesperado.
Tandro brincava com ele quase todos os dias. Como ele poderia imaginar que ela não viria brincar justo hoje? Após desligar o telefone, Ishio entrou no jogo. Quando ficou online, Stemed Boom Invasion estava lá, então ele perguntou rapidamente: Stemed Boom, hoje à noite, PK. Ah, vé. Quem está tão impaciente para morrer? O Stemed Boom Invasion massacrou os jogadores o dia todo ontem. Ele está extremamente arrogante agora. Os caras de quem roubamos o chefe, disse Ishio. Ah, parece que eles simplesmente não desistem. Perfeito. Vou lhes dar outra lição. Onde você está agora? Line Canyon. Há algum problema? Perguntou Ishio. A ambição tirânica interromperia temporariamente seus movimentos, mas as outras 6 guildas ainda estavam lá. Os jogadores estavam procurando por elas e, assim que a invasão do pãozinho no vapor apareceu, era bem possível que estivessem observando-o. Existe sim um, disse Sistema Ed Boon Invasion. O que é? Não posso sair, disse Sistema Ed Boon Invasion. Você foi bloqueado. Não, eu nunca estive aqui, então estou um pouco perdido, respondeu Sistema Ed Boon Invasion. Procure um mapa do desfiladeiro da linha e dê uma olhada. Lembre-se de fazer desvios e certifique-se de que ninguém esteja te seguindo. Ishio começou a suar. O lugar para onde a ambição tirânica havia levado o chefe selvagem era, na verdade, um local muito remoto no desfiladeiro da linha. Sênior, você é tão inteligente. Realmente tem alguém me seguindo, disse Sistema Ed Boon Invasion. Sério? E o quê? Perguntou Ishio. Estou prestes a ir lutar. Ishio ficou sem palavras. Parecia que o pãozinho no vapor tinha encontrado as pessoas certas logo depois que ele o lembrou. Ele não podia ter escolhido as pessoas erradas, podia. A invasão do pãozinho no vapor não havia cometido nenhum erro. No início, o perseguidor seguiu o pãozinho no vapor com cuidado, mas logo percebeu que o pãozinho no vapor não estava prestando atenção em nada. Ele foi encontrado 2 vezes, mas o cara simplesmente o ignorou e continuou andando. Como resultado, ele se tornou cada vez mais descuidado. Agora, ele estava se perguntando o que a invasão do pãozinho no vapor estava fazendo, já que o pãozinho no vapor estava apenas andando por aí. Ele não havia matado nenhum monstro e já tinha dado 3 voltas em círculos. Ele está perdido? Perguntou o perseguidor, tentando adivinhar. Seu Medbum Invasion virou a cabeça novamente e, de repente, avançou em sua direção. O perseguidor entrou em pânico. Ou para a esquerda e para a direita. Só havia monstros ao seu redor. Será que esse cara está planejando lutar contra monstros? Justo quando ele pensava isso, Stemed Boom Invasion arremessou o braço e um tijolo voou em direção à sua cabeça. O jogador saltou rapidamente para se esquivar. Ele enviou uma mensagem para a guilda dizendo fui encontrado e imediatamente começou a lutar contra a invasão do pãozinho no vapor. O oponente de Stemed Boom Invasion não era um jogador comum. Após algumas partidas, o jogador foi eliminado. Ah, eu o matei. Esse cara. Eu sempre me perguntava por que ele estava me seguindo. Invasão do pãozinho no vapor relatou ao Lord Gin. Ufa, quanto tempo ele estava te seguindo? Perguntou Ishio apressadamente. Talvez 10 minutos? Pãozinho no vapor. Você foi desmascarado. Provavelmente, muitos jogadores virão te secar em breve. Disse Ishio. Sério? Então acho que vou ter que lutar, disse Stemed Boom Invasion. Cuidado com a durabilidade da sua arma, alertou Ishio sob a invasão do pãozinho no vapor. Ah, onde foi para a minha garra? Droga. Quebrou. Quando a durabilidade chega a 0, sua arma quebra. Verifique o registro do sistema. Respondeu Ishio. E, rapaz, isso não é bom. Seu Boom Invasion obviamente entendia a importância de uma arma. Ele checou o registro do sistema e, com certeza, sua garra quebrou quando ele estava matando aquele jogador. Ishio não sabia o que dizer. Uma luta sem armas. Isso vai ser difícil. Seu Boom Invasion ainda discutia o assunto com ele. Você acha que ainda há esperança? Perguntou Ishio. Não, a menos que você me salve. Quando eu chegar lá, você já estará morto e de volta à cidade. Já que as coisas estão assim, não faz sentido você vir até aqui. Vou direto para a cidade e nos encontramos lá. Seu Boom Invasion era realmente direto e tranquilo. Ele subiu de mãos vazias e atraiu uma grande horda de monstros. Os jogadores da guilda rapidamente convergiram. Eles viram Stemed Boom Invasion no meio da horda gritando para eles: tenham um bom dia. E então morreu. Pô, todos parejaram. O que aquele pãozinho cozido no vapor estava fazendo? Ele estava andando em círculos, dificultando que eles descobrissem o que ele estava fazendo, e depois de muito esforço, eles finalmente o secaram apenas para vê-lo se matar.
Os monstros foram embora depois de matar a invasão do pãozinho no vapor. O cadáver dele já havia desaparecido. Capítulo 238. Escolhidos aleatoriamente. Senhor, estou na cidade do Mingdal. A invasão do pãozinho no vapor reviveu na cidade e enviou uma mensagem para Ishio. Você é terrível, respondeu Ishio. Mas eu não tenho uma arma e não tenho dinheiro de sistema de Boom Invasion. Você é realmente terrível. Já vou aí, disse Ishio. Ok. Ishio não retornou imediatamente para Konji City, mas seguiu em direção ao Line Canyon. Sua equipe desconectou-se no Line Canyon. Embora não acreditasse que os outros membros da equipe fossem tão inocentes quanto os Mad Boom, provavelmente também encontrariam algumas dificuldades. Às 8h30, a névoa de limpeza de Sumo Shen ficou online. Bom, por que nem todos estão aqui? Perguntou Sumo Shen. Não há nada que eu possa fazer, respondeu Ishio, impotente. Dankou certamente não viria e que Aoifan ainda não havia chegado. Ainda podemos fazer isso? Perguntou Sumo Shen. Veremos. Saia primeiro do Line Canyon. Tenha cuidado, disse Ishio. Sumo Shen sabia o que esperar. Mesmo com jogadores a observando, ela os ignorou com facilidade. Ishio foi recebê-la. Ao se aproximar do desfiladeiro da linha, notou alguns jogadores parados do lado de fora da entrada. Eles não pareciam estar entrando nem saindo. Ishio fez um cálculo. Então, avançou rapidamente e os eliminou. Cada um deles enviou uma mensagem para suas respectivas guildas. Lord Gin está em Line Canyon. Após 20 segundos, os soldados que o encontraram foram mortos. Thor, veio me receber. No desfiladeiro da linha, a névoa purificadora de Sumo Shin já havia alcançado a entrada. Ao subir, ela viu Lord Gin. Claro, o Lord Gin de Yeshio estava ali parado. Ao seu lado, jaziam alguns cadáveres, os guardas que aguardavam no local. Mesmo mortos, não ressuscitaram imediatamente, permanecendo em vigília. Eram verdadeiramente responsáveis e diligentes. Que maneira de estarar a cena. Sumo Shin não estava nada contente com os cadáveres. Vamos lá, disse Ishio e os dois saíram. As guildas enviaram suas tropas e começaram a persegui-los. Os participantes eram os mesmos de ontem, mas não tinham o mesmo espírito de luta de antes. Os jogadores que participaram da batalha, no entanto, ainda conseguiam transformar sua raiva em motivação. Mas a maioria dos jogadores apenas vagava sem rumo, esperando ou fazendo algo tedioso e enfadonho. Ao saberem que continuariam hoje, todos prepararam seus filmes, quadrinhos, romances e lanches para melhor ocupar o tempo. Ishio guiou o Sumo Shen pelo mapa para escapar da rede de busca da guilda. Depois, eles seguiram para a Cidade dos Touros. Como a primeira cidade para onde os jogadores iam depois da vila iniciante, embora pequena, ela tinha tudo. Também era possível acessar a arena por ali. Quando chegaram à Vila dos Touros, já eram quase 9 horas. Ishio primeiro enviou dinheiro para a invasão do pãozinho a vapor para comprar uma arma. Depois, procurou na sua lista de amigos. 7 campos, lua adormecida e água flutuante estavam online. Mas se eles se juntassem, também entrariam no conflito entre Ishio e as guildas. Ishio não queria isso. Às 9 horas em ponto, Endless Night entrou online e seu personagem já estava em frente à entrada da arena. Cold Lover e os outros já estavam esperando lá. Eles não ousaram fazer antes de esperar por eles. Eles não se atreveram, mas Ishio sim. Começar. Não há jogadores suficientes. 4 horas e 37 minutos não foram suficientes. Zhang Xinji estava muito insatisfeito. Não há outra opção. Que tal em outra hora? 12 horas está bom. Não, 12 era a hora de dormir de Zhang Xinji. Então, o que você diz? Respondeu Ishio. Quando você poderá reunir seus jogadores? Perguntou Zhang Xinji. 12. Então, amanhã. Espero que você não peca de novo, concluiu Zhang Xinji. Ele não queria perder tempo. Ah, espere. Tem alguém. Ishio chamou apressadamente. Ele acabara de receber uma notificação. Ainda não tinha verificado e a mensagem já estava lá. PKPKPKPKPK. Aquele cara barulhento está de volta, exclamou Sumo Shen com desdém. Lord Green entrou rapidamente na arena. Ele abriu uma sala e, após terminar, enviou o número da sala para a árvore fluente de Wan Xiaotian. Espere até eu tocar de conta, disse Wan Xiaotian imediatamente. Vem aqui por enquanto, disse Ishio. Por quê? Perguntou Wan Xiaotian. Primeiro, nos ajude a jogar uma partida. Porra. Eu vim para o PK com você. Você acha que eu sou uma criatura invocada? Wan Xiaotian praguejou. Seja rápido, disse Ishio. Sem armas.
gritou Wang Xiaotian. Procure por sistema de Boom Invasion. Ele está comprando uma arma. Peça para ele comprar uma para você, respondeu Yi Xiu. Wang Xiaotian foi contatar sistema de Boom Invasion. Na arena, a outra equipe entrou imediatamente após receber o número da sala. A equipe de Jiang Yu não havia mudado de classe, exceto pelo clérigo, que agora era noite infinita. Do lado de Yishiu, seu Lord Grim e a névoa purificadora de Sumo Shen já estavam lá. Os 3 espaços vazios não haviam sido preenchidos. Onde estão seus jogadores? Perguntou Endless Knight. De repente, a terceira vaga foi preenchida e um personagem foi escolhido, Stemed Boom Invasion. Logo em seguida, a quarta, Fluidity. Árvore Fluente? Jiang Yu ficou surpreso. Quem é esse? Perguntou Zhang Xinji. Não o encontramos ontem, mas ele eliminou vários jogadores na Floresta Konji. Ele está apenas no nível 27, apresentou Jiang Yu. Depressa, depressa, depressa. A árvore fluente imediatamente começou a apressá-los. Ele também fala muito, acrescentou Jiang Yu. As palavras do mestre da lâmina já estão fluindo, disse Zhang Xinji. Então, quem é esse? Um quinto jogador entrou na tela. O atacante ficou intrigado ao olhar para ele. Esse quinto jogador era um assassino de nível 31 chamado Zero Abates. Ele nunca tinha ouvido falar de um jogador assim. Zero Motes. Jiang Yu também ficou intrigado. Rapidamente, enviou uma mensagem para Code Knight. Code Knight também não sabia. Digitou Fluidity novamente. Se você não quer ser exposto, então fale um pouco menos, disse Yishiu para a árvore fluente. Aquela noite sem fim ali é Zhang Xinji. Você está falando sério? Wang Xiaotian ficou surpreso. Nesse instante, todos clicaram em pronto e a competição em equipe começou. Eles entraram rapidamente no campo de batalha e o mapa cemitério de lava foi escolhido aleatoriamente. Você está falando sério? Depois de inserir o mapa, Wang Xiaotian perguntou novamente. Não, continue conversando, disse Yishiu. Normalmente, Wang Xiaotian começaria a digitar freneticamente no chat público assim que entrasse, mas desta vez ele resistiu. Quanto àquele 0 kills, ele avançou impacientemente para a batalha. Ei, esse cara é muito impaciente. Quem é ele? Perguntou Wang Xiaotian. Não faço ideia, disse Yishiu. Não faço ideia. Wang Xiaotian não entendeu. Não tínhamos jogadores suficientes, então uma pessoa aleatória entrou, disse Yishiu. Todo mundo ficou maluco. Yishiu não colocou senha no quarto dele, então qualquer um podia entrar. Antes, as 3 vagas piscavam loucamente porque sempre que alguém entrava, Yishiu expulsava essa pessoa. Ele fazia isso para manter as vagas de Steamed Boom Invasion e Wang Xiaotian. Depois que eles entraram, ele não se importou mais. Como resultado, a próxima pessoa aleatória a entrar foi esse assassino, 0 kills. Quanto à missão tirânica, eram eles que estavam em jogo. Se vencessem, não ganhariam nada, mas se perdessem, perderiam muitos materiais preciosos. Quem mais aceitaria essas condições? Apesar de a árvore fluente ser de nível baixo, os relatórios dizem que ela não é fraca. Quanto ao assassino, não faço ideia. Mas para participar desta partida, sua força não deve ser subestimada, analisou Jiang Yu. Oh, aquele assassino está vindo. Gritou o atacante. O assassino, 0 abates, havia deixado a equipe e avançado rapidamente. Que tipo de estratégia é essa? Pensou Zhang Xinji quando 0 kills parou de repente e se virou. Ele vai voltar agora. Os jogadores do Tyrannical Ambition ficaram completamente confusos. Capítulo 239, primeiro alvo. A ambição tirânica observou 0 kills avançar e, em seguida, recuar repentinamente. Enquanto ainda estavam parados, atônitos, um evento ainda mais surpreendente ocorreu. O assassino, que corria de volta para o grupo de Lord Grim, desapareceu de repente diante de seus olhos. O que aconteceu? Perguntou o atacante, surpreso. Ele chegou a pensar que seu computador tivesse quebrado ou algo do tipo. Ele está fora, gritou Jiang Yu. 0 kills emergiu repentinamente do chão, mas logo caiu de volta, desaparecendo mais uma vez. A distância era muito grande, então eles não conseguiam ver claramente. No entanto, parecia que uma chama havia surgido no corpo de 0 kills. Não acredito, né? Além de Zhang Xinji, todos gritaram surpresos. Após os gritos, 0 kills emergiu do chão mais uma vez, só que desta vez ele não caiu. Em vez disso, seu corpo brilhou em branco. Ele estava sendo curado por uma habilidade de clérigo. Será que ele caiu na lava por acidente? Perguntou o atacante. E ele nem conseguiu pular da primeira vez. O mestre da lâmina também achou difícil de acreditar.
O cemitério de lava era semelhante ao ossuário, caixões, lápides e árvores secas compunham o cenário principal. A diferença era que o cemitério de lava possuía inúmeros rios esculpidos no mapa. Alguns desses rios eram profundos, enquanto outros eram rasos, alguns lagos e outros estreitos. Além disso, em vez de água, lava fluía por eles. Se um jogador pulasse em um deles, sofreria dano de queimadura imediatamente. Mesmo depois de sair, continuaria sofrendo dano por mais 5 segundos. Será que esse cara caiu na lava? Será que ele é burro? Disse o atirador de elite. Eles não tinham considerado um erro tão insignificante. Talvez tenha sido apenas um engano. O atacante não conseguia acreditar. Mesmo assim, 2 vezes, respondeu o mestre da lâmina. Tudo é possível. O atacante não queria menosprezar esse assassino, pois sentia que era necessário ter esse tipo de atitude. Ok, Tyr. Só não seja descuidado, disse Jian Liu. Nesse momento, Zhang Qingji finalmente falou. Ele ordenou diretamente: formação em 10. Atacante e atirador de elite à esquerda, mestre da lâmina e elementalista à direita. 10 passos. A formação em X era semelhante à peça de 5 pontos do Mahjong. O atacante e o mestre da lâmina ficariam na frente, à esquerda e à direita, enquanto o atirador de elite e o elementalista ficariam atrás. Os quatro rapidamente assumiram uma formação de 10 passos, com Zhang Qingji no meio. Avante! Ordenou Zantinji. Os 5 jogadores mantiveram a formação e avançaram rapidamente. Zantinji permaneceu no meio, observando atentamente os movimentos do time adversário. Do outro lado, Ishii primeiro gritou para Zero Kills parar. Ele então observou o sujeito cair na lava e até mesmo tentar 2 vezes pular para fora. O efeito de queimadura continuava a diminuir a saúde de Zero Kills, então Ishii teve que curá-lo imediatamente. Esse cara não parecia muito bom. Ishii suspirou. Teria sido bom se tivessem conseguido um especialista por acaso, mas sua sorte claramente não estava a seu favor hoje. Cara, você é muito impaciente. A árvore fluente de Wan Shaotian seguiu e riu dele. O assassino também estava com medo. Depois de ver sua saúde se recuperar, ele soltou um suspiro. Ninguém disse para eu me apressar e terminar isso logo? Lembrem-se da voz dele. Não deem ouvidos a nada do que ele disser, disse Ishio. Higaoga. Wan Shaotian não estava nada contente. Quem disse isso? Perguntava Zero Kills, ainda indagando. Aquele que está ao seu lado, disse Ishio. Zero Kills olhou para Foingtri e disse, nível 27? Nobo idiota. Se você não sabe do que está falando, então não diga nada, ok? Puto merda. Esse novato de merda realmente tem a audácia de me chamar de novato? Ok, calma. Todos se preparem. Os inimigos estão chegando, disse Ishio. Os dois imediatamente se acalmaram e se concentraram. O outro lado havia começado a se mover. Eles se dispersaram e agora estavam vindo em direção a eles. Formação em X, e... O que fazemos? Perguntou Wan Xiaotian. Avance direto pelo meio, disse Ishio. Ótimo. Simples e direto, elogiou Wan Xiaotian. Como poderia ser simples? Ishio riu. Sigam-me. A invasão dos pães no vapor saltou imediatamente para frente e seguiu Lord Guion. Cuidado. Não caiam na lava, lembrou Ishio mais uma vez. O nível de habilidade da equipe não era o mesmo, então ele precisava avisá-los sobre cada detalhe. Os dois lados se dirigiram para o centro do mapa. Quem sabe quantos canais eles já tinham atravessado? Só por isso, já dava para perceber a diferença na mecânica de cada jogador. Os outros jogadores atravessaram os canais com facilidade, enquanto o Zero Kills, por outro lado, teve que pular com extrema cautela. Ele claramente estava com dificuldades e, se as coisas continuassem assim, acabaria sendo eliminado do grupo logo no início, enquanto o Tyrannical Ambition avançava com fluidez e precisão. Devagar, devagar. E Gil só conseguiu gritar. A equipe diminuiu a velocidade para acompanhar o ritmo de Zero Kill. Tão lento. Jiang Yu e os outros perceberam claramente que estavam indo mais rápido que o outro lado. Parecia que o outro lado não era tão bom quanto eles naquele mapa. O moral deles se elevou imediatamente e eles saltaram alegremente sobre os rios de lava. Cuidado com o lançador. Zhang Qingji avisou quando entraram no alcance do lançador. A névoa purificadora ainda não havia agido, mas a ambição tirânica já estava em alerta. A equipe de Lord Green estava espalhada por todo o campo, mas, à medida que se aproximavam, começaram a convergir para o centro. Zhang Qingji percebeu imediatamente a estratégia e gritou, 2 na frente, 3 atrás. Jiang Liu e os outros especialistas entenderam a ordem. O mestre da lâmina e o atacante diminuíram o passo e se aproximaram um do outro.
O atirador de elite e o elementalista os alcançaram e ficaram ao lado de Noite Infinita. Eles mudaram de formação, disse Wen Xiaotian. Eu consigo ver. Yeshio disse. Lançador, prepare-se. A névoa purificadora de Sumo Shing ergueu sua arma enquanto os dois lados se aproximavam cada vez mais. Agora, restava apenas um último rio de lava entre eles. Ninguém disse nada. Além do som da lava escorrendo, apenas passos podiam ser ouvidos. Ishio e Zanshinji observavam os movimentos um do outro. O vulpo de Lord Green agora estava ao alcance do atirador de elite e do elementalista. Nenhum dos lados atacou ainda, pois ambos aguardavam um momento mais oportuno. Quem aproveitasse a oportunidade primeiro levaria a vantagem. For. Desvelar. Ambos os lados gritaram. Um lado transmitiu a mensagem ao seu grupo em voz baixa, enquanto o outro lado a ditou. As duas ordens foram transmitidas com menos de um segundo de diferença. O canhão do clã Singmish disparou imediatamente 3 mísseis antitanque. Os jogadores do Tyrannical Ambition já estavam preparados. Quando o canhão disparou, Zanshinji imediatamente gritou o comando e a equipe se dispersou. Os mísseis antitanque atravessaram a formação da equipe inimiga sem causar dano a ninguém. Lord Rim, Fowind Ki, Stemed Boom Invasion e Zero Kills avançaram rapidamente, prestes a saltar sob o rio de lava. Nesse instante, Clan Singmish disparou um rifle laser atacando os dois jogadores à direita. A equipe de Tyrannical Ambition havia se dividido temporariamente, então a equipe de Ishio aproveitou a oportunidade para atacar rapidamente o clérigo de Zanshinji. Zanshinji deu uma risadinha ao ouvir isso. A habilidade desse Lord Green não era ruim, e ele havia aproveitado o momento ideal para atacar. No entanto, não era que ele não fosse capaz de perceber esse momento. Era que ele havia intencionalmente dado a oportunidade ao Lord Green. O momento que ele precisava era agora. Avançar. Outra mensagem surgiu no chat do grupo. O mestre da lâmina já estava preparado para isso. Ele usou um saque de espada e cortou o ar com sua espada em direção ao rio de lava sob o qual Lord Green estava saltando. Nesse mesmo instante, o elementalista lançou chamas furiosas. O atacante seguiu o mestre da lâmina e usou um golpe da águia contra Lord Green. A formação deles, de 2 em 3, não era uma distribuição normal. O atacante e o mestre da lâmina haviam se esquivado para a esquerda, protegendo o clérigo, e o atirador de elite e o elementalista haviam se esquivado para a direita. Esse tipo de formação permitia que eles contra-atacassem com eficácia. O primeiro alvo de Lixil foi a Noite Sem Fim de Zanshinji. O primeiro alvo de Zanshinji também foi Lord Green. Capítulo 240 Tática de Estelos. No ar, Yeshil viu a aura da espada e o fogo subindo das chamas furiosas. Lord Green virou-se repentinamente e abriu seu guarda-chuva das 1000 chances. Fogo aéreo. No momento em que estava prestes a ser atingido, ele usou um ataque aéreo para se mover no ar. Seus alvos originais mudaram da asa esquerda para a asa direita. Na ala esquerda estavam o atacante e o mestre da lâmina, protegendo o clérigo Noite Infinita. A ala direita tinha o amante da multidão de Jiang Yu e o atirador de elite. As chamas furiosas de Jiang Yu quase atingiram Lord Gim, enquanto o atirador de elite estava em um impasse com névoa purificadora quando Lord Gim repentinamente se virou e avançou em direção a eles. Eles conheciam a força de Lord Gim e imediatamente entraram em pânico, recuando. Na ala esquerda, o atacante havia descido com um golpe da águia, mas o alvo voou repentinamente para longe. Tudo o que ele pôde fazer foi observar enquanto seu personagem aterrissava na margem oposta. Infelizmente, quem estava na margem oposta? Árvore Fluente. Wang Xiaotian era um dos melhores jogadores do cenário profissional em aproveitar oportunidades. O mestre da lâmina de nível 27 deu um pequeno salto e ergueu sua espada. Uma aura de espada passou rapidamente, roçando o corpo do atacante. O atacante não foi atingido ao ser arremessado para longe, mas sua trajetória mudou. Ao aterrissar, ele pisou na beira do barranco. O atacante queria usar um salto na parede, mas como Wang Xiaotian poderia deixar essa oportunidade escapar? Um raio de espada caiu e atingiu a cabeça do atacante. O atacante não tinha mais movimentos disponíveis e caiu no rio de lava. A lava o envolveu e sua saúde começou a se esvair imediatamente. O atacante resmungou sobre suas dificuldades e tentou correr de volta para a terra firme. Ao ver que o atacante havia pulado no rio, Zanshinji teve que salvá-lo. Ele ergueu sua cruz e começou a entoar cânticos. Quanto ao mestre da espada, sua única habilidade de longo alcance, saque da espada, estava em recarga, então ele só pôde ficar parado observando de lado. A invasão do pãozinho no vapor não ficou parada. Ela pulou e tentou atirar um tijolo na Noite Infinita, quando a árvore fluente se colocou na frente para bloqueá-la. Não adianta, ela está muito longe.
Deveria ser suficiente, não é? O sistema de boa invasão tinha bom senso. Ele está um pouco fora do tom. Está te provocando de propósito, disse o Anchaotian. Que maldade! Sistema de boa invasão acreditou nele imediatamente. Como resultado, ele atirou o tijolo em direção ao stick. O atacante desviou-se rapidamente. A invasão do pãozinho no vapor gritou furiosamente, como ousa desviar, e lançou um arremesso de areia nele. O atacante estava perplexo, porque ele não deveria se esquivar. Esquivando-se para a esquerda e para a direita, o atacante finalmente conseguiu retornar ao banco. Ele saltou imediatamente, mas então percebeu um disparo ofuscante com o canto do U. Névoa purificadora havia disparado contra ele. Pô! O atacante foi atingido pelo disparo, cambaleando e caindo de volta no rio de lava. Pui! A voz de Zantindy ecoou de repente. O atacante ouviu a ordem e, sem sequer verificar a situação, saltou. O fogo sagrado da noite infinita caiu como uma chuva e começou a arder nas margens do rio. O momento foi perfeito. O Enxaltian não teve escolha a não ser recuar para escapar das chamas brancas. E naquele instante, o saque da espada do mestre da lâmina estava disponível. Ele sincronizou bem o ataque com o fogo sagrado e o usou para tentar empurrar os inimigos um passo para trás. Há uma pequena brecha, mas não deve haver tempo suficiente. Enquanto Zantindy pensava isso, viu um clarão de espada passar, um saque de espada. Em teoria, a formação que ele usou deveria ter sido capaz de salvar completamente o atacante, mas exigia a coordenação de 3 jogadores. Se um único jogador fosse um pouco lento demais, a situação não seria garantida. Mas quem conseguiria aproveitar uma brecha tão pequena? Zantindy inicialmente pensava assim, mas agora sabia que seu raciocínio estava errado. O golpe de espada da árvore fluente fora executado um pouco tarde, mas seu alvo também estava um pouco mais perto. Entre o dele e o golpe de espada do mestre da lâmina, qual atingiria o alvo primeiro? Se o mestre da espada fosse mais rápido, seu saque da espada seria interrompido. Ele precisava usá-lo enquanto desviava do fogo sagrado. Será que ele seria mais rápido? Na realidade, ele havia conseguido. Seu ataque de luz com a espada atingiu o alvo e o atacante foi mais uma vez arremessado de volta ao rio de lava. O saque da espada do mestre da lâmina chegou um passo tarde demais. Após atingir o atacante, Árvore Fluente rapidamente embainhou sua espada e se defendeu do ataque do mestre da lâmina. Essa pessoa. O rosto de Zantindy mudou. Só de ver esse pequeno detalhe, ele percebeu que aquilo era microengenharia de nível divino. Essa Árvore Fluente. Quem era ele? Mesmo que o golpe de espada do mestre da lâmina não tivesse acertado e o atacante não tivesse sido resgatado, o mestre da lâmina prosseguiu com o plano que Zantindy havia elaborado. O mestre da lâmina saltou, sua espada reluziu e uma lâmina de luz cadente voou em sua direção, rumo à margem oposta. O fogo sagrado ali lhe oferecia proteção absoluta. E nesse instante, ele ouviu Zantindy gritar: ainda não. Ah, o mestre da lâmina já havia voado para a margem oposta. A lâmina da luz cadente caiu com força e ele viu a árvore fluente saltar para trás para desviar da onda de choque do seu ataque. Logo em seguida, os pés da árvore fluente também dispararam uma onda de choque repentinamente. Lâmina de luz cadente também? Usá-la acima o mestre das lâminas ficou estupefato, mas não podia mudar a realidade de seu personagem ter sido derrubado pela onda de choque. Ele imediatamente tentou usar uma recuperação rápida, mas ao ver onde iria cair, começou a chorar. Uma vez no rio, qual seria o sentido de usar a recuperação rápida? O mestre da lâmina assistiu impotente enquanto lutava em dupla com o atacante. Os dois queimavam no rio enquanto tentavam desesperadamente se mover para a esquerda e para a direita para escapar, mas seus oponentes desavergonhados estavam à beira da margem. Assim que os viam pular, os derrubavam imediatamente. E assim, os 2 jogadores foram queimados vivos no rio. Os dois brilhavam em vermelho e branco. Noite infinita os curava sem parar. Mas isso não poderia durar para sempre. Zantindy já estava percebendo que as coisas não estavam nada boas. Ele estava ocupado demais para lidar com o atirador de elite e o elementalista. E a situação dos dois parecia ainda pior. Lord Lover também estava na lava, juntando-se à multidão. Aquele chachote foi agarrado por Lord Green e jogado diretamente para o outro lado. Nesse momento, 4 dos 5 integrantes da equipe Tyrannical Ambition estavam se debatendo no rio, sem conseguir sair. Táticas. Zantindy vinha observando os deslocamentos, movimentos e intenções do oponente o tempo todo. Mas, agora que ele pensava nisso, será que o outro lado estava usando alguma tática? Não parecia. Desde o início, o outro lado simplesmente avançou sem pensar e então, as coisas estavam assim agora.
Lord Gim e a Árvore Fluente eram claramente muito mais habilidosos do que o grupo de Jean Yu. Aquela lançadora também não podia ser subestimada. Seu controle e coordenação eram extremamente excepcionais e ela repetidamente lançava a equipe em apuros de volta para o rio. Quanto ao Zero Kills, o que ele tinha feito? Nada. Absolutamente nada. O Zed Boom Invasion até tinha lançado alguns tijolos e alguns arremessos de areia, mas o Zero Kills não tinha feito absolutamente nada. Ah, vocês vão por ali, beleza, eu vou também. Ele só estava torcendo por eles. Se isso tivesse que ser chamado de tática, seria chamada de tática estelar. Não importava a estratégia ou tática que você usasse, aqueles dois caras ridículos eram suficientes para te esmagar. Um pensamento repentino e aterrador surgiu na mente de Zantin. O pensamento fazia muito sentido, mas ele não queria acreditar nele.